Muito bom dia, meus amigos. Bem-vindos a mais uma atualização do mercado cripto. Agora eu estou aqui no gráfico do Bitcoin de 4 horas, certo? Bitcoin que depois fazer um fundinho aqui nos 80.800, bater cabeça na EMA 100 no 4 horas, voltar aqui no fundinho nos 83.700, tá tentando fazer aqui uma recuperação em V, só que a gente vê que ele tem um desafio aqui pela frente, que é a EMA 200 no 4 horas, que agora está aqui na casa dos 95 mil dólares. Tá? Então, eu vejo esse movimento como um movimento bonito de tentativa de recuperação, só que a gente tem que levar em conta alguns fatores. Vamos lá. Primeiro, hoje é sexta-feira. Geralmente, sexta-feira, dificilmente, eu digo isso por experiência, né? O mercado tem uma evolução muito grande, tá? Não é que não possa acontecer, mas é que normalmente na sexta-feira o mercado já está mais de boa para o final de semana e eu não vejo com grandes movimentos, tá? Então, assim, eu acho difícil isso aqui evoluir para algo antes de segunda-feira. Mas, enfim, é só a minha opinião. O que eu estou vendo aqui no 4 horas, né? É, Vejo um suporte aqui na EMA 50 do 4 horas aqui na casa dos 90.600, tá? Que ele veio testar duas vezes aqui, né? Um ponto positivo é essa acumulação que ele está fazendo aqui, né? Eu falo acumulação porque quando ele vem fazendo uma linha de tendência de baixa, geralmente quando ele rompe a acumulação, dá bom, né? Então, tracei a linha de tendência de baixa. Quando o ativo vem para romper, né, ele faz um retestezinho aqui e geralmente manda o ativo para cima, tá? Aqui eu não vejo, não estou muito animado ainda, porque como eu disse, tem a EMA 200 no 4 horas, né, que é uma baita de uma resistência, na casa dos 95 mil. A gente viu que na EMA 100 o Bitcoin deu uma fraquejada, né? Ele ficou aqui batendo cabeça na EMA 100 por 3 dias, tá? Antes de buscar liquidez embaixo e voltar subindo em V. Então, eu particularmente, eu só vou acreditar numa alta mesmo do Bitcoin, que ele vai retomar pelo menos uma tendência de médio prazo de alta com alguns fatores, né, que eles têm que confluir para isso acontecer. Primeiro é o rompimento dessa LTB que ele está fazendo aqui no 4 horas, né? Se ele segurar aqui, romper, ele tem o desafio dos 95 mil até os 98 mil dólares, tá? Ele tem esse desafiozinho aqui, tá bom? Para passar. Então, eu vejo que o Bitcoin ele precisa superar toda essa liquidezinha aqui para cima, tá? E ao buscar essa liquidez aqui até os 97.500, temos que ver como ele vai se comportar. Por quê? Porque temos essa linha de tendência de baixa aqui, passando desde o topo, que ele ainda não deu um terceiro toque nela para tomar uma decisão. E ao tocar essa região aqui, entre 97 e 98, o Bitcoin ele vai tomar uma decisão crucial. Se é tocar nessa linha de tendência e é, ultrapassá-la, né? Romper a linha de tendência, tá? Buscar aqui toda essa liquidez aqui até 100 mil dólares, tá? E fazer uma pequena acumulação aqui para de fato romper para cima e buscar as liquidez mais em cima, tá bom? Ele tem esse desafio. Ou uma segunda possibilidade também, né, que a gente não pode descartar porque o mercado faz o que ele quer, é ele vir aqui buscar essa liquidez aqui até os 97, que dirá até os 99 mil dólares, tá? Ele vir aqui nessa região fazer um falso rompimento. Então ele finge que vai, anima o pessoal todo, tá? Isso aqui, essa região aqui entre 101 e 99 mil era um suporte que provavelmente agora pode ser que vire resistência para o ativo, tá? Então ele vem, rompe, anima todo o mercado e faz um fakezinho e não sustenta e começa a mandar para baixo, tá? Então isso aqui é uma possibilidade de acontecer. Ele bater cabeça aqui onde era suporte, que virou resistência, e mandar o ativo para baixo mais uma vez, tá? Então vamos ficar atento nessa possibilidade aqui, tá bom? É, Onde ele está agora, eu vejo que ele tem
ele poderia vir dar um terceiro toque nessa linha de tendência de alta que ele está se formando, tá? Né? Aqui dos dois últimos fundos dele. Então, eu vejo que também ele tem essa possibilidade, antes de subir, fazer um pequeno toque nessa linha de tendência que se formou aqui, tá? Então, ele vinha aqui, né, fazer mais um terceiro toque nessa linha de tendência. Pode até fingir que vai perder, tá? Mas eu ficaria preocupado se ele perdesse esse último fundo aqui dos 83.700. Eu acho que não ficaria bonito para ele. Porque caso ele venha perdendo e perdendo com muita força isso aqui, ele pode vir e em vez de recuperar, ele pode simplesmente mandar para baixo. E enfim, buscar liquidez entre os 78 e 74. Também é uma possibilidade. Então vocês veem, meus amigos, que o mercado são eternas possibilidades, eternas buscas de liquidez, tá? Não tem como a gente cravar o que vai acontecer, a não ser quando o gráfico já se desenhou, tá? Então a gente está aqui em probabilidades, tá certo? Quando eu passo para o Ether, e aqui eu vejo o Ether no gráfico de 4 horas, tá? Ether eu vejo um pouquinho mais forte, por quê? Porque ele já bateu cabeça na EMA 200 no 4 horas, já veio pegar uma liquidezinha aqui que ele tinha na casa dos 3.250, tá? E agora cotado aqui a 3.126, brigando aqui em cima da EMA 20 no 4 horas, tá? O Ether também tem uma linhazinha de tendência de baixa, isso aqui é uma pequena acumulação que ele está fazendo, né? Seria bom ver o que? O Ether, após até vir testar algumas médias aqui embaixo, fazer esse rompimento para cima, tá? E vir buscar também essa linha de tendência no 4 horas, que seria o terceiro toque aqui. E aqui a gente vai ver se realmente ele rompe, né? Faz uma pequena acumulação para buscar a liquidez nos topos que ele fez, né? A gente tem uma resistência muito clara aqui no Ether, que eu vejo aqui em até 4.100 dólares, tá? Por quê? Porque ele já foi um topo triplo nesse ciclo, né? E depois que ele fez esse topo triplo, ele mandou para baixo quase 70%. Então, aqui no Ether, na casa dos 4.100, é uma resistência muito clara dele. Vamos ver que se ele for subir, se ele vai chegar aqui nessa região, tá? Então eu vejo que para a evolução do preço acontecer, ele tem que romper essa linha de tendência, acumular e muito provavelmente, né, se o Bitcoin se animar, ele vai vir aqui buscar pelo menos até a casa dos 4.000, 4.100, tá? A partir daqui, não sei, vamos ver, né? Aí depende da euforia do mercado, mas eu entendo que se o mercado se animar como um todo, a gente está hoje é só 5 de dezembro, né? Pode ser que nos últimas 2 semanas do mês, o mercado pode ser que dê uma animada, quem sabe até início de janeiro, e o mercado fique um pouco eufórico, e quem sabe o Ether, depois de vir pegar aqui os 400, se anime e chegue aqui até os 5.000 dólares, tá? Como eu vinha falando nos outros vídeos, eu não imagino o Ether nesse ciclo passando, extrapolando os 5.000 dólares. Eu acho que se ele voltar aqui nessa região, ele vai pegar a liquidez e vai mandar para baixo, tá? Mas é só o que eu acho, então só minha opinião, tá certo? Mas existe essa possibilidade sim, se o mercado vier fazer um rally de alta no final do ano, nem que seja nas últimas 2 semanas, né? Quem sabe entrar em janeiro um pouco mais eufórico, tá? Eu, do mesmo jeito que o Bitcoin, eu ficaria preocupado se o Ether viesse nessa regiãozinha aqui, tá? Até buscar uma liquidez aqui, que ele deixou aqui na casa dos 3.560, mais ou menos, tá? E não conseguisse passar daqui. E a gente sabe que isso vai depender muito do como o Bitcoin vai reagir. Se o Bitcoin reagir bem, o Ethereum pode inclusive se valorizar muito mais do que o Bitcoin, tá? Mas eu ficaria preocupado se ele rejeitasse isso aqui, tá? E não conseguisse passar e viesse buscar toda essa liquidez embaixo, como eu falei nos últimos vídeos. A gente tem um suporte muito forte no Ether, na casa entre 2K e 2.100, é um suporte muito bacana do Ether, tá? Eu tinha falado também que em 2.850, que essa linha de amarela aqui era uma região a se prestar atenção, que eu acreditava que ele não iria perder fácil,
e foi o que aconteceu, né? Ele não perdeu fácil, ele até perdeu momentaneamente aqui, voltou para cima, tentou cair mais, não conseguiu, tá? Então, essa região aqui entre 2.850 e até essa região de 2.600 é um suporte claro do Ether. Da mesma maneira que o Bitcoin, eu não gostaria de ver o Ether voltando muito para cá e perdendo essa linha de tendência que ele formou aqui nos últimos dois fundos, tá? Então, ele pode até vir momentaneamente perdendo aqui, mas para fazer uma recuperação muito rápida, tá? Eu vejo essa possibilidade. Pois se ele vier muito aqui embaixo, né, e perdendo o último fundo, eu acho que não ia ficar bonito para o Ether, tá? A não ser que seja uma recuperação muito rápida. Porque em fazendo isso, ele tem a possibilidade de bater a cabeça aqui novamente, o que era suporte virar resistência, e enfim, vir buscar essas liquidez aqui até a casa dos 2.000, 2.100 dólares, tá? Então, são essas possibilidades que eu vejo para o mercado agora. É, ainda eu não me animaria muito, tá? Apesar de ser rally de final do ano, as pessoas pensarem, mas eu pisaria no freio um pouquinho antes de tomar uma decisão. Eu gostaria de ver um rompimento, por exemplo, no Ether, né? Um rompimento aqui da EMA 200, uma acumulação em cima da EMA 200 no 4 horas, tá? Eu acho que vai ficar mais confortável do Ether acumular aqui nessa região entre 3.500 e 3.200, uma pequena acumulação aqui, e aí sim, eu ia acreditar as médias vindo todas para cima, acompanhando o ativo, eu ia acreditar que ele vem pelo menos aqui até a casa dos 4.100. Eu ia ficar mais confortável, por exemplo, em entrar num long nele, tá? Aqui é uma região que eu não faço muita coisa, eu estou esperando para ver o que o Bitcoin vai fazer, como o Ether vai reagir e a gente sabe que dependendo dos ativos, né, das criptomoedas, elas são todas correlacionadas ao Bitcoin. Algumas se desgarram, mas os ativos que ele tem maior valor de mercado, eles estão muito correlacionados ao Bitcoin. Então, se o Bitcoin for para cima, eles vão subir, se o Bitcoin for cair, eles vão cair. É simples assim, tá? Quando eu olho aqui a dominância do BTC, vamos lá. A dominância do BTC está nessa enroscada aqui, nessa enrolação. Estou aqui no gráfico de 4 horas, né? Da dominância do BTC. É indefinido, tá? Eu não consigo ver nada aqui, as médias todas entrelaçadas, tudo confuso. Daqui ele pode fazer qualquer coisa, tá? Então, assim, não tem como falar se as altas vão valorizar, se vão desvalorizar, porque ele está meio enroscado entre as médias, não tem como saber, né? Ele está sem, a dominância está sem tendência, a verdade é essa. Eu não consigo ver uma tendência, pelo menos no 4 horas, para a dominância do Bitcoin. Eu posso até tentar passar aqui no diário. Quando eu olho no diário, vamos lá. O que eu vejo aqui na dominância do diário? É, o que me preocupa muito com a dominância do Bitcoin são essas agulhadas que ele dá aqui para cima, buscando essa liquidez aqui, né? Eu acho muito volátil, né? Esse ciclo, essa dominância, ela vem um pouquinho, volta muito, então causando uma desvalorização muito massiva das altcoins, né? Tanto é que elas foram muito fundo e ainda não conseguiram recuperar. E eu não vejo isso com bons olhos, tá? Então, apesar de, por exemplo, a dominância está aqui abaixo da EMA 200 no diário, né? Abaixo da EMA 100, abaixo da EMA 50 e namorando aqui com a EMA 20, né? Isso aqui, teoricamente, é um setup de baixa, né? Mas olha só, quando eu vejo essas agulhadas aqui da dominância, pô, ele saindo aqui da casa dos 59 e vindo dar uma lapada até a casa dos 63,5%, é uma subida de 7,5% numa lapada só, né? Causando um estrago nas altcoins, eu não fico confortável com isso, tá? Então eu prefiro ficar de fora, principalmente das altcoins com menor valor de mercado, porque elas são muito mais voláteis e muito mais suscetíveis à manipulação, tá? Então, eu ainda não vejo com bons olhos e não vejo nada de movimento expressivo para as altcoins nesse momento, tá certo? Quando a gente fala do mercado americano, vamos lá, o mercado americano não abriu, estou falando agora são 8h40 da manhã, mas eu vejo que no diário o S&P ele veio retestar aqui a EMA 100, né, um bonito reteste e já recuperou, tá?
Agora, S&P, né, antes da abertura do mercado, ele parou ontem na casa dos 6.850, quase não, na região do topo dele, que foi 6.920, tá? Pode ser que ele suba daqui para romper novas máximas? Pode ser, tá? Ele está aqui muito saudável no diário, voltou para cima da EMA 20, então pode ser sim que ele venha fazer um rompimento, e caso isso aconteça, né, eu acredito sim que a gente pode ter um rally aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Essa é uma possibilidade, tá? Médias do S&P todas alinhadas em paralelo para cima, né? 20, 50, 100, 200. Então o ativo está em clara, né? O ativo não, a bolsa do S&P 500 está em clara tendência de alta, tá bom? É para cima, nada dizendo que é para baixo, tá? Mas ele pode vir aqui fazer um sustinho na galera, né? Vir pegar essa liquidez aqui e começar a dar uma corrigida mais forte, tá? Também é uma possibilidade do S&P fazer isso. Então, caso ele venha fazer isso, né? E venha agora sim retestar a EMA 200 no diário, aqui na casa de 3.200, eu acredito mesmo que o suporte do S&P para continuar subindo seja aqui na casa dos 6.150. Eu já comentei isso em outros vídeos, tá? Porque ele tem aqui uma região de topinho que ainda não foi retestada antes de subir. E normalmente os ativos eles retestam a região de topo antes de fazer uma subida mais segura, tá? Uma subida mais enérgica, vamos dizer assim. Então eu ficaria de olho se caso o S&P viesse nesse topinho aqui e fraquejasse, porque muito possivelmente ele poderia vir buscar essa região aqui dos 6.150, caindo em torno aí da região de topo até aqui, 11%. E aí podia dar um susto nas criptomoedas, tá? Então, são possibilidades, vamos ficar ligado para o que vai acontecer. Como eu disse, hoje, sexta-feira, pelo que eu tenho observado, o mercado na sexta-feira ele não anda muito, final de semana ele fica enrolando para começar a tomar uma decisão só na segunda-feira, depois que o mercado abriu, tá? Então, eu acredito que a gente vai ficar esse final de semana aí mais olhando do que uma possível forte alta, não acredito. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, tá? Deixa o seu like. Agora você pode até hypar o vídeo se você quiser. Se você que agregou, hype o vídeo, tá? Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que eu tô aqui pelo menos 2, 3 vezes na semana fazendo a minha análise, né, do mercado cripto. Certo é errado, ou errado é a minha convicção do que eu acredito que vai acontecer, tá? E quando eu olho para o Bitcoin aqui no diário, né, uma coisa que me preocupa, tá? Na verdade, eu não vou botar nem no diário, eu vou botar no semanal do Bitcoin, né? Que eu queria ter dito isso, eu já estava me despedindo do vídeo, mas eu vou falar um detalhe que eu tinha observado aqui no semanal do Bitcoin. Vocês percebem que a tendência semanal do Bitcoin, tá? Quando ele começou a tendência de alta dele, né, depois que ele tocou os 15.600 aqui em janeiro de 2023 e teve uma subida de 700% em 1.000 dias, tá? No último vídeo eu falei sobre isso. A gente viu que o suporte semanal do Bitcoin é na EMA 50, tá? Na região da EMA 50, né? Ele chegou a perder aqui, veio aqui até os 48, mas já fez uma recuperação rápida, tá? Então, o Bitcoin ele fez um toque aqui na EMA 50 e a gente está falando aqui em agosto de 2024, logo após ele ter buscado o último topo, né, que foi na casa de 69, foi até os 74, corrigiu até os 48, fez um apoio aqui na EMA 50, tá? Voltou, fez uma acumulação linda aqui, rompeu, esse rompimento aqui, se eu não me engano, foi na posse do Trump, na eleição do Trump. Então, ele veio, rompeu, veio até aqui a casa dos 108, 109, nessa região aqui, tá? E logo após fez uma correção e novamente voltou aqui para a EMA 50 no semanal. Fez um apoio lindo aqui nos 74, para aí sim, né, uma acumulação, rompeu a acumulação e foi direto buscar aqui a região dos 125, 126 mil, tá? O que me chama a atenção agora é o seguinte, o suporte que ele fez por 2 vezes no ciclo de alta, que foi a EMA 50, foi perdido, né? Ele varou para baixo aqui. Aqui exatamente, vou botar aqui o dia que ele perdeu, né? No dia 3 de novembro desse ano,
ele perdeu a EMA 50, varou direto aqui, fez um teste aqui na EMA 100 no semanal, tá? Então a EMA 100, né, o ativo ele vai viajando entre as médias, fazendo suporte e resistência, tá? Então, vejo que ele suportou bem o preço aqui na EMA 100, né? Na região aqui dos 86 mil, deu uma agulhada até os 80, dando um susto, mas suportou bem. O que eu não gostei de ver foi como ele perdeu essa EMA 50 aqui no semanal. Muito possivelmente ela vai agora ser resistência para o ativo. E a gente está falando aqui, a EMA 50 agora aqui na casa dos 99 mil, entre 99 e 100 mil, tá? Muito possivelmente vai ser uma resistência para o ativo. E se ele não passar dessa região aqui, né, que foi uma região de topo, era suporte e agora possivelmente vai virar resistência, a gente pode ver o Bitcoin vindo retestar aqui, agora não a EMA 100, mas sim a EMA 200 no semanal. E é aí que sim, a gente está falando na casa entre 67 e 65 mil, tá? Toda essa região aqui, o Bitcoin pode vir testar antes de fazer uma nova subida. Como eu já tinha falado, eu não acredito que o Bitcoin vá perder de vez essa região aqui, entre 74 e 69, até os 65, tá? Até os 65 mil, eu não acredito que ele vá perder de vez. Se ele vier aqui, para mim, sim, é uma baita oportunidade de compra em suporte. Tá? Em suporte semanal, porque conflui com o último topo no 74 e com a EMA 200 no semanal. Aí sim, um baita suporte. Em ele fazendo isso, eu acho que eu ficaria mais confortável em ver o ativo a partir daqui sim acumular. E aí sim, quem sabe, né, a futurologia, vir testar novamente os 126k. Eu ficaria mais confortável do que o que ele está fazendo agora. Porque aqui, para mim, é uma pegadinha do malandro. Ele vai chamar a galera, vai animar o mercado aqui até a casa dos 100k para vir testar o suporte. Essa é a minha opinião, o que eu acho que vai acontecer, tá? Pode acontecer ou pode não acontecer, mas fica ligado nesse movimento, que eu acho que se acontecer vai ser importante, tá bom? Então, agora sim eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.